Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos estudando sobre servos semelhantes a Jesus. Hoje nós vamos entrar no terceiro tópico. Jesus dá um novo mandamento, baseado no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 31 ao 38. Mas primeiro nós vamos ver o que significa a morte de Jesus. Você já parou para pensar no que significa a morte de Jesus? Bem, olhando para a nossa parte, que é a mais interessada, o ser humano, para o ser humano, a morte de Jesus para aqueles que nele crê significa uma nova vida, a vida eterna. Ou seja, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele vai passar da morte para a vida. A morte de Cristo Jesus significa que ele está dando a sua vida para nós, para que possamos ter vida e vida eterna. Para Deus Pai, porém, significa o momento da glória. Ou seja, Jesus foi glorificado e Deus foi glorificado em Jesus, no momento que ele morreu na cruz. A morte de Cristo é a glorificação da obra de Deus. Podemos dizer assim, é o ápice do plano da salvação. Ali Jesus, ele nos justifica de todo o nosso pecado e ali ele diz, está consumado. Ou seja, eu completei aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu estou glorificando o Senhor aqui na cruz. João capítulo 13, verso 31 e 32. Quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então Judas, ele ouviu a ordem de Jesus, o que você tem para fazer, faça rapidamente. Ele sai para trair Jesus, e Jesus ele disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, a morte de cruz representou para Deus a sua glória, porque Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério. Glorificar a Deus, portanto, significa realizar o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Glorificar a Deus significa que Cristo realizou toda a obra que Deus Pai havia enviado Ele a fazer. E assim, se nós queremos glorificar a Deus, nós também temos que realizar todo o trabalho que Jesus nos ordenou a fazer. Ide fazer discípulos de todas as nações, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que cumprir também, cabalmente, o trabalho que Ele nos chamou para fazer. João capítulo 17, verso 4 e 5, Jesus ele fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, Cristo ele está olhando para a glória que ele tinha na eternidade, ele veio para o mundo, glorificou a Deus, cumprindo cabalmente aquilo que Deus havia ordenado, e agora ele pede, glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti, antes que o mundo houvesse. A glória de Jesus, ela começa na cruz. Ela não começa no bom, no melhor, mas ela começa em sofrimento, em dor, em perseguição, em calúnias, em difamações. Então, a glória de Jesus, ela começa quando Jesus começa a caminhar para a cruz.
Jesus está se despedindo dos seus discípulos e indo em direção ao Pai. João capítulo 13, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Se nós voltássemos lá no começo do capítulo 13, no primeiro versículo, Jesus ele fala: agora chegou minha hora de passar deste mundo para o Pai. E aqui ele está falando justamente isso para os seus discípulos. Mas antes da coroa da glória eterna, havia o caminho da cruz. E neste contexto de despedida, Jesus nos dá um novo mandamento. Então ele está falando a respeito de ir para o Pai, mas antes de ir para o Pai, ele foi traído por Judas. E depois de ser traído por Judas, ele fala do novo mandamento, o amor. João capítulo 13, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus ele está falando a respeito de amar uns aos outros, de amar a Deus, de amar ao próximo. Mas por que Jesus Cristo diz, novo mandamento vos dou? Como podemos entender esse novo mandamento? Então vamos ver. O novo mandamento é realmente novo? Será que esse mandamento que Cristo estava falando era mesmo verdadeiramente um novo mandamento? O mandamento do amor não é novo em termos de tempo, porque Deus já havia ordenado o amor desde a lei do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Deuteronômio 11, verso 1 e Levítico 19, verso 18. Então lá na lei, no Velho Testamento, Deus já havia ordenado ao povo a amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, em tempo, ele não é um novo mandamento. A ordem de amar uns aos outros é repetida pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Nós podemos olhar em João capítulo 13, 34, João 15, verso 9, verso 12, verso 17, Romanos 13, 8, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, 1 Pedro 1, 22, 1 João capítulo 3, verso 11, verso 23, 1 João capítulo 4, verso 7, 11, 12 e 2 João capítulo 1, verso 5. Então, amar não era um novo mandamento, mas sim, Jesus estava colocando para eles como algo novo em seu coração, algo novo em sua vida, algo novo em sua prática de amar uns aos outros. O mandamento é novo ou inédito de 5 maneiras. Primeiro, ele é novo em sua proeminência, ou seja, isto é, o maior de todos os mandamentos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. O capítulo 13, Paulo ele dá uma aula sobre o que é amor. E chega no final, ele diz, o maior destes é o amor. Segundo, é novo em seu referencial. Jesus é o nosso referencial de amor. Por quê? Porque Jesus ele passou por tudo aquilo que nós passamos. E ele amou, ele perdoou, ele restaurou vidas. Então,
Ele é o nosso referencial, não somente de amor, como de obediência. E amar exige obediência. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, ele é o referencial de amor. Assim como ele nos amou de uma tal maneira, nós temos que nos amarmos de tal maneira também uns aos outros. Terceiro, é novo em sua maneira de expressá-lo. O amor deve ser expresso por ações concretas. Em 1 João, capítulo 4, verso 20, diz: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, nós temos que amar de fato, de verdade. Nós não podemos amar um e não amar o outro. Nós não podemos amar a Deus e não amar o próximo. Nós não podemos amar ao próximo sem amar a Deus. Então tem que ser algo concreto, algo vivido de fato e de verdade. Quarto, ele é novo em sua exclusividade. Somente quem é nascido de Deus pode amar. E isso fica bem claro em 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede do Pai, de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, ele é novo em sua exclusividade, porque somente quem é nascido de Deus pode amar e conhece a Deus. Quinto, ele é novo em sua capacitação. Só podemos amar se Deus nos capacitar por intermédio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então nós vemos que somente através do derramar do amor de Deus por meio do Espírito Santo, nós vamos conseguir amar uns aos outros. A essência de Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Assim, um cristão que ama a Deus e tem Ele em seu coração, a essência desse cristão é o amor, porque Deus faz parte da história deste cristão. E assim nós temos que amar uns aos outros, assim como Deus nos amou, assim como Cristo nos amou, nós temos que amar uns aos outros. O que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos que Jesus, ele nos dá uma nova maneira, uma nova prática de amar. Ou seja, o significado da morte de Jesus é vida. Ele morreu para que nós possamos ter vida. A glória de Jesus, ela não começa no céu, mas ela começa no caminho para a cruz, no caminho de sofrimento, de luta e de dor. Se nós queremos glorificar a Deus, nós também temos que sofrer em prol da obra de Deus. E o amor de Deus, ele é novo em sua proeminência, ele é novo em seu referencial, ele é novo em sua maneira de expressá-lo, ele é novo em sua exclusividade e ele é novo em sua capacitação. E assim, Deus nos ensina a amar, Deus nos ensina a perdoar, Deus nos ensina a dar a nossa vida em favor do outro. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, nós precisamos aprender o amor. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos conhecer o Senhor de fato e de verdade. Aplica esta palavra em nosso coração. Que através, Senhor Deus, da cruz de Cristo, nós possamos entender que Ele morreu, Ele sofreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. Ele deu a sua prova de amor por nós. E agora nós temos que dar a nossa prova de amor por Ele. Vivendo, servindo uns aos outros, amando uns aos outros,
manifestando a tua honra, a tua glória e teu louvor. Ó Deus maravilhoso, coloque a tua mão sobre cada família, restaurando, fortalecendo e vivificando. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.